galerinha do Instagram, galerinha do YouTube. Aqui quem fala é Johnny Henrique, dono do canal Conexão Online. E o meu convidado de hoje é ele, professor Rafael Andrade, grande sociólogo do estado de Rondônia. É isso aí, pessoal. Vou aguardar agora o professor tá entrando agora na live pra gente fazer essa mega live com ele, pessoal. Beleza? Pra quem não me segue aí no canal aí, pessoal, no Instagram, o meu Instagram do Conexão Online é Conexão Online, conexão.online. E o meu outro Instagram, @JohnnyRi, pessoal. Me segue aí no Instagram, beleza, pessoal? E no YouTube, Johnny Henry, Bora pro Topo. E o meu outro canal no YouTube, Conexão Online. Vou chamar agora o professor aqui. Olá. Boa noite, mestre. Tá dando para ouvir daí? Tá sim, você tá me ouvindo? Beleza, tá me preparando aqui, dando uma arrumada aqui para gravar essa mega live aí. Beleza. Quando você Beleza, quiser. mestre. Tranquilo. A começar a rodada logo. Quem é professor Rafael Andrade? Quem sou eu? Isso. Difícil essa pergunta, mas vamos lá. Eu vou me apresentar academicamente, porque acho que isso tem muito a ver com o que eu sou. Eu sou sociólogo, eu gosto de viver enquanto sociólogo, mas eu tenho outras formações também na área de pedagogia e na área de gestão de pessoas. Eu fiz um mestrado em educação e uma especialização parecida com a sua lá, Johnny, na área de educação também. E o mestrado eu fiz na Uni em 2012 e 2014. De 2014 até 2018, mais ou menos, eu fiz a minha graduação em pedagogia. E de 2018 até hoje, eu estou fazendo o meu doutorado em desenvolvimento regional. Mas esse sou eu, acadêmico. Eu gosto de dizer que eu sou mais do que isso, apesar de que a vida, a docência e a pesquisa... Fala, Jonas. Obrigado, meu amigo. A pesquisa e a docência são parte fundamental do que eu sou. Mas eu sou também filho de Rondônia, criado na beira do rio. Sou filho de 2 funcionários públicos. E sou praticante de karatê também. Olha, gosto muito é um Jedi. Sou faixa preta de karatê, pratico karatê há 20 anos. Estou parado agora por causa da pandemia, mas ainda sou faixa preta, pretendo retomar assim que eu virar jacaré. Assim que eu virar jacaré, eu volto pro karatê. E eu sou muitas coisas, cara. Eu acho que nós somos muitas coisas, mas eu gosto de me apresentar, principalmente aqui num lugar que nós vamos estar debatendo ciência e sociedade. Eu gosto de me apresentar enquanto sociólogo e uma pessoa essencialmente que vê que o mundo precisa mudar. O mundo como ele está agora, no caminho que ele está trilhando, ele não tem um bom futuro. Nós temos que mudar esse futuro. Então, isso é o que eu sou e essa é a minha crença. É isso. Agora com o canal aí no YouTube, Caracol. O Caracol, Professor Rafael. É o meu canal no YouTube lá. Nós estamos devagarzinho aí, desde dezembro. E caminhando aí devagar. Caracol com C ou com K, professor?
com C, com K não. Nada com K. Caracol com C. Perfeito, né? O caracol com C. Perfeito. Por que você escolheu ser professor, professor Rafael? Então, por que eu resolvi ser professor, né, cara? Vamos lá. Eu tive sempre não, né? Aconteceu uma coisa na minha vida, uma coisa pessoal, na perda de um parente, de uma pessoa importante, e eu compensei muito dessa perda trabalhando com os movimentos sociais, com os grupos que queriam com grupos de pessoas que queriam de alguma forma mudar a sociedade. E lá pelas tantas eu percebi, Johnny, que eu poderia. Vamos lá, a primeira coisa eu percebi que eu tinha que ganhar dinheiro para pagar as contas. Segunda coisa é que, sendo professor, eu poderia continuar tentando mudar o mundo, né? E aí as pessoas até falam assim, Rafael, ser professor é difícil, você muda de profissão. Não é tão fácil para mim mudar de profissão, porque ser professor é a minha forma, é a forma que eu tenho de significar a minha vida. Isso é uma coisa bem pessoal. Mas se eu tivesse uma resposta assim, mais neutra, mais fria, mais científica, eu diria porque na docência eu consigo vincular a leitura, a pesquisa com a minha prática profissional. Então, é como se eu não fosse, vamos dar um exemplo aqui, eu não fosse um assistente administrativo que em algum momento eu teria que fazer pesquisa. Não, a própria pesquisa, a própria leitura, a própria produção já fazem parte da minha vida profissional. Então, eu sou professor e pretendo ser até o último dia da minha vida por essas duas questões. Porque eu vejo que é uma forma de eu melhorar a sociedade, mesmo com as pessoas dizendo o contrário disso, perseguindo os professores, e porque é uma forma de eu vincular outras coisas que eu gosto também. Então, assim, um dia eu pretendo ser professor de karatê, continuar dando aula. O YouTube, né, o meu canal, é uma forma de eu dar aulas. Então, assim, saiu um vídeo hoje, né? Nós lançamos um vídeo hoje. Até o momento agora, estava com 58 visualizações. E o que isso quer dizer? O que esse número quer dizer? Que 58 pessoas assistiram uma aula minha. Assistiram a aula. Perfeito. Então, isso é muito importante. É isso. Qual foi seu maior desafio em 2020 como professor? 2020 ou 2021? 2020 para 2021. Cara, é o seguinte. Comprar carne. Tá muito caro. Vamos caro lá. Demais. Nós temos alguns desafios, nós, professores. O primeiro grande desafio é continuar cumprindo a nossa missão, mesmo com esse negócio de coronavírus aí. Né? Dando aula, eu dei aula para você, né, Johnny? E você viu lá o desafio que foi de ensinar a partir do computador, de forma remota. O professor, eu sou professor há 9 anos. Então, tipo assim, quando eu olho para o meu aluno, eu consigo entender se ele está entendendo ou não o que eu estou falando. É uma questão de olhar, de percepção. Com as aulas remotas, via conferência, nós temos que nos adaptar. Então, esse é o grande desafio. Como continuar ensinando, cumprindo a nossa função social em meio à pandemia. Essa é a primeira coisa. Falando de 2021 e 2020, mais especificamente. Mas, de forma geral, o professor tem que lutar pela valorização da sua classe. Né? Nós somos uma das classes, já que o tema de hoje é educação e política, né? Por isso que eu estou falando dessas coisas.
Nós somos uma das classes sociais que puxam o país, cara. Não existe aprendizado, não existe transmissão de cultura, não existe transmissão de técnica sem o professor. Aquele professor que está na escola pública, aquele professor que está na escola particular, o professor que está lá no Senai, no SESI, ensinando, somos nós que ensinamos. E existe outros professores, né? Enfim, que não estão vinculados a lugar nenhum, mas estão ensinando. O grande desafio que nós temos é que a nossa sociedade valorize esses professores. E valorização passa por salário, claro, mas passa também por dignidade, por estrutura de trabalho, e por todas essas outras questões que acho que todo mundo sabe, né? Professor é lembrado muito no dia 15 de outubro, mas no resto do ano ele não é lembrado, né? Acho que isso é meio a questão do estar no Brasil e pensar no Brasil. Outro grande desafio, o último, já vou passar a bola para você, são a deslegitimação da docência, né? Ninguém mais quer ser docente, os professores não sabem de nada, quem sabe de tudo é aquele cara que está falando qualquer coisa na internet. Mais uma vez, só aqui um parênteses. Nada contra falar na internet. Eu gosto de falar na internet, estou aqui com você, você também gosta. Só que eu não posso tomar aquilo que eu falo ou aquilo que eu vejo na internet de uma pessoa falando como verdade. E o que nós vemos hoje é muito isso. Os professores, que são pessoas que, no mínimo, estudaram 4 anos, eles estão tendo suas falas deslegitimadas por alguém que falou alguma coisa na internet, sem base nenhuma. Quando você perguntou quem sou eu, Johnny, eu estou há 17 anos estudando. 17 anos. E isso não me faz o dono da verdade. Mas isso requer que, pelo menos, uma pessoa que queira debater, que queira conversar, que ela respeite esses meus 17 anos, assim como eu vou respeitar qualquer segundo de formação que ela tenha. Uma pessoa que começou a estudar agora, eu vou respeitar. Mas o que nós temos hoje é justamente o contrário. Pessoas que estudam muito, pessoas que se dedicam, estão sendo deslegitimadas. Então, esse é o maior desafio da docência para 2020 e 2021, e eu espero que não por muito tempo. Perfeito, mestre. Vamos para a próxima pergunta. Como você avalia a educação depois da pandemia? Como o quê? Como você avalia a educação depois da pandemia? Legal. Vamos lá. Eu vejo que ela será muito mais tecnológica, e isso não é necessariamente... Eu estou sem minha base aqui, tá? Do celular, porque está tremendo. Tranquilo. Eu vejo ela como uma educação muito mais tecnológica. E eu vejo, nessa perspectiva, uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual é a coisa boa? Eu sou um entusiasta da educação e da tecnologia, cara. Eu acredito de verdade que a tecnologia ela vai melhorar os processos educacionais. Eu acredito de verdade. Só que o que acontece? Nós não podemos ter substituição. A máquina não pode substituir o ser humano. Ah, tem gente que diz que a máquina faz coisa melhor. A máquina ensina melhor. E aí nós vamos entrar numa discussão do que é ensinar. Esse eco é meu ou é teu? É meu, né? É, do senhor. Vou pegar um fone, peraí. Ok. Rapidinho. Então, continuando aqui. A máquina, ela não pode substituir o ser humano, como tem algumas... Rapidinho. Como tem algumas instituições aí por fora do Brasil fazendo, né? Colocando a robô para corrigir. Rapidinho.
Tá me ouvindo? Tô sim. Sim? Tá me ouvindo? Perfeito. Beleza. Então vamos lá. Então, eu vejo, voltando aqui para recapitular, né? Eu vejo que a educação será mais tecnológica. Só que ela não pode substituir o ser humano. Entretanto, todavia, existem intenções de substituição. De dizer, ó, a máquina faz melhor que o homem. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Porque educar, Johnny, não é apenas transferir conhecimento. Isso eu falei para você lá na disciplina que a gente teve na pós. Sim. Educar é construir uma perspectiva de mundo. Que perspectiva é essa? Uma perspectiva voltada para o empreendedorismo, uma perspectiva voltada para a resolução de problemas econômicos, para trabalhar dentro de uma empresa? Ok, perfeito. Não estou entrando nesse mérito ideológico. Mas educar é construir perspectivas. Se uma máquina transmite conhecimento, muito dificilmente ela vai transmitir, construir essas perspectivas no aluno e no professor, porque a educação, essa educação que eu estou falando, requer justamente diálogo. Requer o diálogo. Né? Eu estava debatendo com um colega e ele falou assim, eu coloquei meus filhos dentro de casa e eu vou contratar uma pessoa para dar aula para eles, né? Uma pessoa. E eu falo assim, tudo bem, é uma escolha sua, mas eu te aviso já que os seus filhos vão perder oportunidades. Eles podem até aprender o conteúdo para marcar X numa prova, mas a educação não é isso. Educação não é isso. Na verdade, cada vez menos educação é colocar X na prova. Nós ainda temos instituições e nações apostando na educação enquanto marcar X. E é por isso que nós temos um número tão grande de pessoas que não utilizam a ciência, não utilizam a educação formal para interpretar o mundo, porque aquela educação que eles receberam, essa de marcar X, essa de decorar, ela não se vincula à realidade. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. A educação do futuro, com essa grande ruptura que nós estamos vivendo agora, ela poderá, assim como tudo no mundo, né? Ela poderá ser mais humana, mesmo usando mais tecnologia, ou perder toda a humanidade. E aí, Johnny, não será, na minha perspectiva, não será uma coisa muito boa. É isso. Eu acho assim também, professor, que a internet tem que ser aliada do professor. Não é verdade? Perfeito. Porque eu vejo que tem alguns professores que não quer ver a internet nem Deus na vida. E não quer o quê? Não quer ver a internet nem, assim, resumindo, que eles tem alguns professores que têm uma grande crítica perante a internet, né? Sim, o que acontece? Tem que haver um meio termo aí, né? Tem que haver um meio termo. Mais uma vez, eu sou um cara, Johnny, que eu cresci jogando videogame. Tive Super Nintendo. A minha diversão, ela acompanhou a tecnologia. E hoje, quando eu vejo assim, por exemplo, que eu tenho a possibilidade de passar uma atividade para meus alunos e no dia da aula eu ouvi-los a partir dessa atividade que foi passada, a partir da tecnologia, eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva, no sentido de que a tecnologia vem para aprimorar os processos de ensino, de avaliação também, de aprendizagem também por parte dos alunos. Então, a gente tem que encontrar um meio termo aí, tá? A gente não pode ser avesso, né? Eu tenho um amigo meu, inclusive estava fora da cidade, eu encontrei ele essa semana, que ele falou assim, quando eu tiver filhos, meus filhos não vão mexer no celular. Aí eu falei para ele, né,
você vai estar roubando dos seus filhos ou do seu filho a possibilidade de viver o mundo do futuro. Ele vai ter que aprender tudo depois. A mesma coisa vale para a tecnologia e educação. A gente tem que aprender a utilizar a educação, tem que fazer o uso dela enquanto ferramenta. Mas a educação não pode virar o elemento fim, né? Ou o fio condutor exclusivo dos processos educacionais. Senão a gente vai ver em larga escala o que a gente já viu por aí. Máquina corrigindo prova, professor que já morreu, não sei se ficou sabendo disso, né? O professor já tinha morrido e a faculdade usando as aulas dele. Meu Deus. Então, a total substituição do ser humano pela máquina nos leva a um caminho distópico, um caminho... como eu vou traduzir isso? Não muito bom, vamos usar essa terminologia, né? Não muito bom. E eu vou dizer uma coisa para ti aqui, Johnny. Eu estou do lado oposto total daqueles que acreditam que a tecnologia vai resolver os problemas do mundo. Estou do lado oposto total. Eu acredito que a tecnologia, se ela for humanizada, se ela for humana, ela pode resolver os problemas do mundo. Só que ela não pode servir, a tecnologia não pode servir como tem servido para a desumanização das relações sociais. Isso não pode. Porque se ela desumanizar, nós teremos mais precarização das vidas, mais precarização das vidas profissionais e teremos ainda um aumento da desigualdade social. E aí eu só quero deixar um parênteses aqui. Deixa eu só ver aqui. Quem está assistindo aqui? A Brenda e a Luna. Minha prima e minha amiga. Uma sociedade, ela aguenta um limite X de desigualdade e de violência. Depois, ela não aguenta mais. Ela entra em convulsão social. Tem pessoas que pensam que a tecnologia aumentando e a desigualdade social aumentando, tudo bem, porque eu continuo comprando PlayStation, eu continuo comprando celular, eu estou bem. Ok. Só que o que a sociologia nos diz, o que a história nos diz é que uma sociedade com extrema concentração de poder, com extrema desigualdade, ela tende ao caos social. É isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo que nós... Acho que tem que colocar a mão na cabeça, assim, e falar assim, é isso mesmo que a gente quer? Né? Ficar, tipo assim, eu, Rafael, salvei os meus filhos, eu batalhei a vida toda para salvar os meus filhos. Aí o Cristiano salvou o deles, a Gladys salvou, o Johnny salvou os deles, e aí nós vamos competindo com os outros, treinando os nossos filhos para uma competição, treinando os nossos filhos para derrubar o outro. Enquanto isso, a concentração de renda continua aumentando até o momento em que a sociedade vai convulsionar. É isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo que nós queremos? Então, assim, deixa a pergunta para você e para quem estiver nos assistindo. Perfeito, mestre. Terminei. Terminou, mestre? Vamos para a quinta questão. Eu preparei, mestre, 8 perguntas de educação e 5 de política. Dá para a gente fazer, né? Pode mandar. Se não combinar nenhuma, né? Pode mandar. Pode. Tranquilo. Se eu não souber responder, eu falo que não sei. Na sua opinião, o que deveria de ser feito para melhorar a educação no Brasil? Eita, rapaz. Muita coisa. Então vamos lá, Johnny. Existem duas perspectivas. Existem várias, né? Mas vou pegar assim, vou colocar duas, que são as duas que estão em conflito aí. Aqueles que são a favor de um Estado mínimo, que acreditam que o mercado vai resolver. Essas pessoas se chamam de direita. Só que direita não é isso, nem é só isso. Mas enfim. E aqueles que falam que o Estado vai resolver, né, a organização do Estado. Aí as pessoas chamam quem acredita nisso de esquerda.
Mas não é assim que funciona. Ah, se você é a favor do Estado, você é de esquerda. Se você é a favor do mercado, você é de direita. Não é assim que funciona. Mas eu não vou. O nosso tema hoje não é esse. E eu não vou explicar isso. Às vezes muitas pessoas não querem nem entender isso. Querem ficar na bolha deles e pronto. Perfeito, perfeito. Estudar política ninguém quer. Todo mundo quer fazer política de WhatsApp. Mas eu acredito, Johnny, que agora, nesse momento que nós estamos agora, histórico, o Estado ele tem que ser o condutor do bem-estar social. Ah, professor Rafael, o senhor está falando de Cuba? Não. Eu estou falando dos Estados Unidos na década de 70, de 80. Eu estou falando de Inglaterra hoje em dia. Estou falando de Suécia hoje em dia. Até algumas questões de Portugal. Enfim, né? Eu não estou falando de um país, um Estado autoritário. Estou falando de um Estado democrático, como o nosso deve ser, mas que procure o bem-estar social. Essa é a solução que eu vejo. Então, qual é o foco do nosso Estado hoje? E não é de hoje, eu vejo isso, né? O nosso Estado brasileiro ele é muito marcado pelo populismo, essa ideia de que alguém vai salvar alguém. Antes era A, agora é B, depois é C. Que ninguém sempre tem o salvador da pátria no Brasil, isso é um problema. E o nosso Estado sempre esteve pautado, né, pelo menos aí mais fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, para a defesa do capitalismo internacional, né? Aí tem privatização, grandes obras infraestruturais, dívida externa, comoditização, enfim, vários elementos que perpassam os governos, né? Hoje, no governo que nós temos, essas questões existem, mas existiram no governo Temer, existiram no governo Dilma, existiram no governo Lula, no governo FHC e etc, etc. Só para vocês entenderem que eu estou falando de uma questão histórica, tá? Para ninguém daqui a pouco vir aí falar besteira. Então, o que eu vejo que deve solucionar o problema do Brasil? Nós temos que pensar para que o Brasil serve. Para que nós existimos? Nós existimos para a extrema competição, nós existimos para agradar uma classe política, nós existimos para quê? Qual é a função do nosso Estado? O Estado serve para agradar ele mesmo ou para gerenciar a vida e o bem-estar da população? Então, Johnny, eu vou te dar uma resposta genérica, porque eu não consigo fazer uma resposta mais direta, porque a sua pergunta foi bem genérica, né? Então é isso, eu vejo que, resumindo, o Estado, na minha opinião, o Estado tem que promover o bem-estar social. Se eu pago tanto imposto assim, é o mínimo que eu quero. Próxima. Perfeito, mestre. Você avalia que tem que ter uma nova reforma da educação? Rapaz, eu vou te dizer. Não. Vou falar não. Não, por quê? Porque nós acabamos de ver a BNCC ser implementada, as Bases Nacionais Curriculares Comuns. A BNCC ela foi organizada no final do governo Dilma e no governo Temer. Está sendo implantada hoje em vários lugares. Eu tenho várias, inúmeras ressalvas a essa Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Uma delas é a retirada da formação humanística enquanto disciplina da educação básica, tá? A sociologia, filosofia, artes, até educação física, dependendo do nível, se transformaram em componentes curriculares transversais. Isso não é bom. Mas eu vejo, Johnny, e acho que esse é um problema assim, muito grave. Nós temos que experimentar os processos. A BNCC tem 3, 4 anos. É um documento de 500 páginas. Dependendo da pessoa, em 4 anos eu não consegui nem ler e entender essas 400 páginas. E já querem mudar.
eu acho que não tem que mudar. Nós temos um grande avanço na BNCC, que nós temos uma educação pautada em competências e habilidades. Isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Só que nossa folhinha de pagamento de professores ainda pensa, e os nossos conselhos educacionais, estaduais de educação, desculpa, ainda pensam nas caixinhas das disciplinas. Então, assim, o professor entra, eu vou dar aula de quê? O professor não pensa em competência e habilidade. Nós temos aí um problema, tá? Um problema não. Uma questão. Essa BNCC, ela tem que ser implementada no Brasil. Sabe por quê, Johnny? Eu sou contra a gente fazer uma outra, não sei, uma diretriz curricular, ou orientação curricular, ou outra questão assim. Por quê? Nós temos as orientações curriculares para o ensino de sociologia, por exemplo, que são de 2008, 2009, não estou lembrado exato agora, mas em 2011, 2012, quando eu estava no mestrado, eu já li esse documento, assim, trabalhei com ele, né? As diretrizes, as orientações curriculares para a sociologia não foram implementadas na maioria dos estados do Brasil. Então, assim, a gente, primeiro, antes da gente lutar pela mudança de uma diretriz curricular, de uma estrutura curricular, nós temos que verificar, essa diretriz curricular antiga, ela já foi aplicada naquele estado, naquele território, naquela comunidade, naquela escola rural, naquela escola quilombola. Educação indígena, um direito que veio em 1988, ainda não foi implementado. Aqui em Rondônia, hoje não está sendo implementado. Então, assim, antes de a gente pensar uma reforma, que aí, se vier uma reforma agora na educação, vai ser apenas para precarizar ainda mais o professor e a educação, então eu sou contra. Mas antes de a gente pensar uma reforma educacional, nós temos que pensar se essas diretrizes curriculares básicas já existem. Se não existem, temos que lutar por elas. Né? Temos que lutar por elas. Eu sou contra, já respondi. Perfeito, mestre. Você acha que os professores vão se adequar a esse ritmo tecnológico? Como é que é? Você acha que os professores... Perfeito. Você acha que os professores vão se adequar a esse ritmo tecnológico? Entendi. Perfeito. Eu não acho, eu tenho certeza que eles não apenas vão, como já se adequaram. Vamos lá, vamos pegar aqui uma pesquisa que eu publiquei ela no Encontro Nacional de Educação à Distância ano passado, lá em São Carlos, né? Foi virtual, eu consegui participar daqui de Porto Velho, mesmo sem grana em lugar nenhum para a gente viajar, né? Eu não tenho grana para pesquisa em lugar nenhum. Mas vamos lá, consegui participar virtualmente. Eu apresentei um trabalho nesse evento, um evento internacional de educação, falando que, segundo os dados lá do Sindicato dos Professores de São Paulo, que é o maior número de professores, né? O sindicato com o maior número de professores do Brasil, 83% dos professores de São Paulo não sabiam fazer nada relacionado à educação e tecnologia. 83%, Johnny. Entretanto, Johnny, o semestre letivo foi vencido. O semestre letivo, onde não foi cancelado, ele foi vencido, ele foi ministrado. Com perca de qualidade, ok. Mas, Johnny, os professores, esses 83% de professores, eles ensinaram. Eles ensinaram. A vontade de ensinar e a vontade de pagar as contas movimenta tudo, tá? Falando de uma questão bem bonita, simbólica, e falando da questão material mesmo. Então, eu não só acredito que os professores eles vão, como eles já fizeram. Aí aqui, eu não sei se vai fazer essa pergunta, mas já colocando aqui, nós podemos indagar, inclusive pode ser uma pesquisa na área de educação, qual o nível de apreensão dessa tecnologia pelos professores. Porque às vezes ele aprendeu só o básico, né? Ele entra no Meet, manda o link para os alunos, ou no Zoom, ou em outra plataforma. Ele manda o link para os alunos e ele dá aquela aula falando.
tempo todo. Aí você pode fazer outra pergunta. Vou fazer uma só. Os professores aprenderam a utilizar metodologias ativas de ensino durante a pandemia? Isso é outra pergunta. Os professores aprenderam a utilizar metodologias ativas de forma remota? Os professores conseguiram implementar a pedagogia de projetos? Os professores modificaram seus processos avaliativos frente às aulas remotas? Essas são outras perguntas. Agora que o professor, com todos os remendos, com todas as questões da formação docente, com todas as questões da precarização profissional e da proletarização econômica desse professor, todos eles entraram em salas de aulas virtuais e ensinaram o que eles conseguiam. Tanto que nós, eu falo nós porque nós somos aí 600 e tantos mil professores só na rede privada do Brasil, incluindo ensino básico e superior, nós fechamos o ano. Nós ensinamos o que foi possível. E eu tenho orgulho disso. O professor tem que ser o giraia. Ok, ele até pode ser o giraia. Mas alguém tem que auxiliar ele nesse processo. É isso. Perfeito, mestre. Vamos agora para a política. Bora. Porque a direita, como você é um grande sociólogo, por que a direita ganhou no Brasil? Legal. Boa pergunta. Boa pergunta. Por que a direita ganhou no Brasil, né? Ou vem ganhando? Vamos lá. Primeiro, porque houve uma saturação, e eu não vou entrar no mérito dessa saturação, mas houve uma saturação, e ainda existe essa saturação, da classe política. A classe política, aquela classe política tradicional, ela perdeu o poder no Brasil. Então, até não sei se o Flávio está aí ainda, meu amigo, mas a esposa dele está. O Flávio, meu amigo, falou assim, veio a primeira onda que inseriu a direita no poder, não foi a onda do conservadorismo, mas foi a onda do não político. Quem foi que ganhou? Aquele que não era político. Ele falava assim, eu não sou político. Nosso prefeito agora, o Hildon, na primeira eleição, ele falou, eu não sou político. Foi o mote dele e de muitos outros candidatos pelo Brasil. Então, a primeira questão que leva à ascensão da direita no Brasil é esse movimento do eu não sou político. E aí você coloca galera do MBL, falando a nível nacional, né? O Kim Kataguiri, aquele Holiday, enfim, um monte de gente que não era político profissional e que entrou na política. Primeiro ponto. Segundo ponto a questão do conflito entre direita e esquerda, né? E até a pergunta leva para isso. Nós vimos de um governo de direita, de esquerda, durante muito tempo, e por um motivo ou outro, eu creio que por uma questão de massas, não estava mais agradando o grupo Brasil. E aí você tem um outro grupo, que é os políticos de direita, que são políticos agora, que eles vão dizer, não, nós não somos eles. Então vamos lá, fazendo uma tradução. Você tinha um grupo de esquerda que não tinha mais a grande paixão da mídia, a grande paixão das massas, e você tinha um grupo de direita dizendo, nós somos o contrário deles. Essa é a coisa. Veja bem, Johnny, 2 pontos que eu citei até agora. O primeiro ponto não somos políticos. Segundo ponto não somos de esquerda. Então veja que a direita, ela se estabelece poder no Brasil a partir de um processo de negação do que a esquerda fez. Então, na minha perspectiva, claro, essa é uma pergunta muito densa, a gente teria que fazer umas 50 lives sobre isso, mas de forma geral, a direita se estabelece no poder pela negação
dos valores e das práticas que a esquerda fez, e principalmente porque, em nome da governabilidade, a governabilidade é a capacidade de um governo aprovar seus projetos, vamos traduzir assim. Em nome da governabilidade, os governos de esquerda fizeram parcerias com esses políticos que são os políticos tradicionais que ninguém quer mais, e aí foi muito fácil fazer uma associação. Então, a minha perspectiva é essa. E só mais um parênteses. O Brasil é um país conservador. O Brasil é um país conservador. Se você tem um candidato que ele se associa ao conservadorismo, a chance dele ser eleito é muito maior do que um candidato que se diz progressista. Tá? Porque nós somos um país historicamente conservador. É isso. Perfeito, mestre. Possivelmente a direita ganha em 2022. Você acredita que eu acho que ele ganha em 2022? Você acredita que a direita ganha mais uma vez em 2022? Ah, então estamos pensando iguais, então. Acredito, porque assim, eu já consegui entender, tanto para a direita quanto para a esquerda, que a questão não é econômica. A questão é ideológica. A ideologia, ela é uma das coisas mais poderosas que existem. Você pode estar, por exemplo, você pode estar com uma usina destruindo uma parte da sua terra, mas você apoia aquela usina porque aquela ali traz progresso. O progresso é um conceito ideológico que só existe numa esfera flutuante. O progresso ele não existe, ele pode ser medido, mas ele existe primeiro no que as pessoas acreditam. Isso é um exemplo, tá? Um outro exemplo de como a ideologia ela é forte, você pode estar pagando R$45 no quilo da carne e falando que está tudo bem. Tá? Eu peguei aqui um exemplo do governo Lula e do governo Bolsonaro para agradar todo mundo, né? Então, assim, nós temos que entender que o destino do Brasil, politicamente falando, está na mão de ideologias e não está na mão de estruturas técnicas, como deveria estar. Como deveria estar. Então, assim, se entra uma pessoa de um grupo e entra uma pessoa de outro grupo, todo mundo vai... por exemplo, eu votei para o Johnny virar presidente. Se o Johnny fizer besteira, eu vou bater palma. Agora, não, eu votei para a Jussara ser presidente. Então, tudo que a Jussara fizer, eu vou bater palma, mesmo ela estando errada. Essa é a questão. E aqui eu estou falando de todos os espectros ideológicos. Se você não julga a pessoa tecnicamente, você julga a pessoa por uma paixão ideológica, ela sempre vai estar certa. Tipo assim, fulano não roubou. Fulano não está fazendo uma merda com a política econômica. Está fazendo. Opa, desculpa, caiu aqui. Então, assim, fazer críticas não significa que você está contra, enfim. Mas hoje nós vivemos num país onde, se você não concorda 100% com uma ideologia, você já é taxado, você te transforma em inimigo. E eu vou dizer uma coisa, Johnny, o radicalismo, esse radicalismo exacerbado, tem a ver com a falta de conhecimento. Perfeito, mestre. Vou dar um abraço pro meu primo aí, o Jean. Jean, acabou de entrar aqui ele. O Jean. Pra Jussara também, minha aluna. Todos são alunos, né, professor? Como você avalia essa politização do STF? Rapaz. Vamos lá, primeira coisa. Eu acho que o STF... Fala, mano. Eu acho que o STF ele não é politizado. Vamos lá. O STF, ele tá lá para cumprir a lei. Ele erra? Os próprios juristas dizem que ele erra. Só que, pô, vamos lá, Johnny. O STF já tomou decisão a favor do governo, já tomou decisão contra,
já tomou decisão soltando, já tomou decisão prendendo. O STF, pegar só um exemplo aqui. O STF prendeu o Lula. Depois o STF soltou. O STF prendeu o fulano. Depois soltou. Entendeu? Eu acredito que o STF... Aliás, no STF tem indicação do Temer, tem indicação do Bolsonaro, tem indicação que é antes do governo Dilma. Então, só para a gente entender como é que funciona. Eu não sou um jurista e eu não sou especialista nisso. Existe a sociologia jurídica. Eu não sou especialista nisso, tá? Então, vou dar minha opinião aqui quase como um leigo. Eu penso, e aí deixando bem claro que é o meu pensamento, que o STF está ali para julgar a lei. Só que é aquele negócio. O Brasil está tão polarizado que, de acordo com a decisão que ele tomar, ele vai ser politizado. Entendeu? Entendi. Então eu penso que... Aí, minha opinião mesmo assim, mais uma vez, eu não sou especialista nisso, que ele age de acordo com a interpretação da lei. E eles estão interpretando. Ninguém não é uma máquina, é um ser humano interpretando. Enfim, tem vezes... Vou dizer uma coisa para ti, Johnny. Tem vezes que... Vamos pegar assim, o pessoal da esquerda, vou dar um exemplo. O pessoal da esquerda gosta do STF e na outra semana não gosta. O pessoal da direita gosta do STF e na outra semana não gosta. Então, cara, eu não vou comprar essa briga. Não vou. Perfeito, mestre. Você avalia que para entrar no STF deveria ser por concurso? Para entrar onde? No STF? Sim. Rapaz, não sei. Eu não sei se o concurso ele mede competência, mas vamos lá, não é assim tão fácil. Tem gente que pensa assim, eu vou indicar o Jean Júnior para o STF. Eu sou o presidente, eu vou indicar ele é meu primo, sei lá o quê. Não é assim que funciona. Quando eu indico alguém para o STF, essa pessoa ela é sabatinada. Primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem entra no STF já é concursado de carreira. Então, assim, dizer, para entrar no STF, no STF tem que fazer concurso, a pessoa já fez concurso. Ela já fez concurso e ela é indicada pelo presidente e quando ela é indicada, ela passa por uma sabatina. Se ela não souber, a sabatina é pública, se ela não souber o mínimo, ela não deve assumir, né? Mas eu acredito que nenhum presidente, mesmo que tenha uma perspectiva extremamente ideológica, ele vai ser ignorante o suficiente de indicar alguém que não tenha competência. Então você tem hoje no STF indicados do Lula, indicados da Dilma, indicados do Temer e indicados do Bolsonaro. Todos eles são de carreira, concursados de carreira, e todos eles foram sabatinados. Agora, cabe a nós verificar se eles estão analisando corretamente ou não. E por último, o STF ele é um colegiado, né? Ninguém decide nada sozinho. Vou pegar aqui o exemplo da prisão daquele cara lá, Daniel, não sei o nome dele. Ele foi mandado preso, mas depois, olha só, o STF julgou, o colegiado inteiro, e depois o Congresso julgou. Então, não foi algo decidido sozinho. Um cara decidiu, ok. Depois veio os outros lá, e decidiram se ele estava certo ou não. Estava certo, por unanimidade, né? Ninguém recorreu. E depois o Congresso conseguiu muito mais do que precisava para manter o cara preso. Então, assim, eu acredito que não precisa de concurso, porque quem está ali já passou no concurso para estar na carreira. É isso. Perfeito, mestre. Em 2022 teremos o fim da esquerda no Brasil? O fim da esquerda? Cara, a esquerda não vai acabar nunca, velho. Primeiro, Johnny, que a esquerda ela se faz muito mais em lugares que as pessoas não sabem nem o que é esquerda.
A esquerda, o que é a esquerda? Né? Eu vou falar assim da definição histórica. A esquerda é todo aquele grupo que luta por um grupo que está prejudicado, tá? É claro que a esquerda virou partido, e aí você pode fazer todas as críticas a isso, e eu faço também, todas as críticas a isso no Brasil. Só que a esquerda, essa ideia de que aqueles que estão sendo ofendidos, ameaçados, devem lutar pela sua liberdade, isso nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Eu vou dar um exemplo, falando fora do Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos um grupo que é a favor da liberação, né, ampliação da liberação de armas. Eu esqueci agora. É FDA, né? Eu esqueci a tradução agora. Mas, em suma, é um grupo de direita que é a favor que a sociedade civil esteja armada. Ok? Ok. Esse grupo é enorme, tem muita gente, tem milhões de pessoas. Mas tem um grupo ali que está com 1 milhão e pouquinhas mil pessoas, que é um grupo, parece com o FDA, só que é um grupo de esquerda, que é a favor da arma, nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eu vejo que quando a direita ela aumenta o seu poder, ao mesmo tempo ela aumenta o poder da esquerda. E vice-versa. Quando a esquerda aumenta o seu poder, a direita também aumenta o seu poder. Porque, Johnny, são forças sociais em contradição. São forças sociais em contradição. Então, no dia que nós chegarmos a ter apenas a direita ou ter apenas a esquerda no poder, nós reviveremos os campos de concentração nazistas e os gulags. Os gulags são os campos de concentração da União Soviética. Ou seja, aquele que tiver o poder absoluto matará de forma absoluta. Eu sou a favor do conflito democrático. Que as pessoas neguem umas às outras, que as pessoas debatam. O que nós temos hoje no Brasil, Johnny, é a tentativa de um grupo eliminar o outro, sem as pessoas saberem que a eliminação do contraditório leva ao poder totalitário e leva ao extermínio. Espera rapidinho. Não tenho alguém para me dizer que eu estou errado, tudo que eu fizer eu vou achar que eu estou certo. E aí eu posso, da minha cabeça, inventar que o Johnny é meu inimigo. E não tem ninguém para me dizer que eu estou errado. Então, eu não sou a favor do fim da esquerda, não sou a favor do fim da direita, e acredito que socialmente isso é impossível de acontecer. Quem fala isso está mentindo, ou por ignorância, ou porque está querendo voto. Perfeito. Quando teremos um Brasil melhor? Como assim? Repete. Quando teremos um Brasil melhor? Rapaz, outra pergunta que eu tenho que escrever umas 500 páginas para responder. Mas eu vou dizer o primeiro passo, Johnny. Nós teremos um Brasil melhor quando a gente parar de depositar a nossa esperança no outro. Vai ser o presidente que vai me salvar, vai ser o candidato que vai me salvar. Primeira coisa, quem tem que salvar o Brasil são os brasileiros. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que parar de competir uns com os outros. Isso parece maluco, pensando numa sociedade onde tem um monte de gente morrendo de fome. Nós temos que parar de competir e nós temos que ser solidários. Está todo mundo competindo, cara. As pessoas, para arrumar emprego, para dizer quem vai ser salvo, para dizer quem ganha dinheiro, quem não ganha, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado. Quando nós pararmos de competir uns com os outros de forma agressiva e violenta, como nós vemos hoje, e quando nós começarmos a pensar
que nós, brasileiros, somos a solução para o país, eu não estou falando de presidente nem de partido, nós, aí nós teremos um Brasil melhor. E agora eu vou ligar, Johnny, os dois temas da nossa live. Eu só consigo formar brasileiros que pensem no outro e que pensem que eles são o futuro da nação, e não candidato, e não partido, e não sei lá o quê, quando eu tenho uma educação humana. Educação humana é essa que está sendo atacada, não é de hoje, há muitos anos já, muitas décadas, uma educação que está cada vez menos humanizada. Então nós professores precisamos resistir, humanizar, sermos humanos, acolher os nossos alunos, falar a realidade para eles, não é para ficar num mundo de ilusão. Eu falo muito para meus alunos assim, ó, cara, não vem com papo para cima de mim que o futuro do Brasil é guardar dinheiro. 6% da população guarda dinheiro no Brasil, Johnny. Os outros 94% têm o que para pagar o mês e outros não têm nem o que comer. Então vamos parar de firulagem, que eu não estou no Facebook. Eu falo isso para meus alunos, eu bato um real para eles. Bicho, a gente não está no Facebook, a gente não está em cursinho de coach, não. A vida é essa. 25% dos brasileiros estão 2 dias ou mais sem comer, cara, por semana. E tu vem falar que tem que guardar dinheiro? Dá licença. Se tu tá pensando em você, pense. Agora, se tu tá querendo propor uma solução que vá além do seu umbigo, você tem que conhecer toda a realidade. E é esse conhecimento da realidade que está sendo atacado. Não é de hoje, mais uma vez, mas continua sendo atacado. Nessa nova inquisição aos professores que nós estamos vendo aí, e que, por sorte, nem todos estão comprando tal obscenidade intelectual. É isso. Fala aí, Paulo. Ainda temos 4 minutinhos, vou abrir aqui para as perguntas. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aqui para o professor Rafael, ele está à disposição. Ele tem mais 5 minutinhos aí. Quem quer fazer uma pergunta para mim? Manda pergunta aí. O Ítalo, deixa eu ver quem está aqui. Ítalo, Catrine, Algean, Júnior, meu primo, Brenda, minha prima. Pergunta aí, quanto é 2 mais 2? 5. Rapaz, professor, eu gostei muito do seu YouTube aí, é top demais. O senhor tem um senso crítico e comum, é bacana. Todos os seus vídeos são bacanas. Eu assisti já a maioria deles. Muito top. Legal. Cara, é o seguinte, o Algean Júnior foi que mandou a pergunta aí, tu não viu, não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele perguntou aqui. Minha pergunta é mais para a direita, no governo do Lula, porque o governo Lula... Calma aí, deixa eu ver. Tá. Agora deu para entender direito o que ele falou aqui. Minha pergunta é mais direta. No governo Lula, por que o governo Lula, que é dito como um governo corrupto, e a economia era tão boa? Ah, tá. Vamos lá. Então, na minha tese de doutorado, eu estou estudando, dentro da questão de grandes projetos para a Amazônia, durante o governo Lula, Dilma e Temer, né? A minha pesquisa atual. Então, Júnior, primeira coisa, o governo Lula, ele surfou num cenário positivo economicamente, né? Então, assim, primeira coisa, nós tínhamos um cenário favorável. Em que sentido? Eu vou falar apenas de um dos sentidos. A valorização dos commodities. Então, você tinha um grande mercado consumidor de carne, de soja, de laranja, de minérios, e tudo isso foi amplamente explorado pelo governo. Primeira coisa. Segunda coisa, o governo soube fazer
uma boa relação com empresas internacionais, o que inclusive possibilitou alguns empreendimentos, como as usinas do Madeira, que estão aqui perto da gente, que movimentaram a economia e que foram extremamente positivos nesse sentido econômico. Mas a grande questão Júnior, que havia uma gestão mais voltada para a questão popular. Por isso, talvez, nós tenhamos percebido os solavancos de forma menos violenta, né? Então, você tinha vários programas, você tinha concursos ocorrendo, você tinha criação de universidades, construção de institutos federais, Bolsa Família, se bem que o Bolsa Família agora está maior, pelo menos estava até o final do ano passado. Então, nós temos todos esses cenários extremamente positivos para o governo, que, aí só fazendo um parênteses aqui, no governo Dilma, no primeiro ano do governo, não, desculpa, no final do primeiro governo Dilma, já não estava tão favorável assim. Tanto que no primeiro e segundo ano do governo, antes do golpe de 2016, a presidente teve que fazer alianças com setores econômicos que hoje o governo Bolsonaro faz alianças semelhantes. Tá? Então, assim, vou falar da minha pesquisa. O governo Lula tinha um diálogo maior com os indígenas. Já o governo Dilma, houve um distanciamento e no segundo governo Dilma, houve uma ruptura total. Ou seja, houve maior ligação com o setor agropecuário do que com os movimentos indígenas. Então foi assim, uma boa estratégia, né, uma estratégia elogiada, e também toda essa questão de ter um cenário positivo. É isso. Economia, Júnior, economia densa, economia profunda eu não sou economista, né? Então eu estou falando de políticas públicas, de política internacional, que é uma coisa que a sociologia domina melhor. É isso. Obrigado pela pergunta. O Ítalo falou aqui embaixo, você está vendo aí, professor? O Brasil vive uma crise na educação ou um golpe? É estruturado esse ataque? Eu gosto sempre de citar o Darcy Ribeiro, né? Minhas cadelinhas. O Darcy Ribeiro, ele é um sociólogo que ele falava o quê? Que a crise educacional brasileira não é uma crise, sim um projeto. Eu acredito, e eu estudo educação desde 2012, que é um projeto. O ataque à educação é um projeto. Você tem, hoje no Brasil, vou trazer apenas 2 dados. Você tem hoje no Brasil escolas cujo o custo diário dos alunos é 0,86 centavos. 0,86 centavos por aluno. É o investimento do governo por dia naquele aluno. E você tem escolas hoje em dia que a mensalidade é R$4.000, R$5.000. Então nós temos uma desigualdade muito grande na educação, no acesso à educação brasileira. Isso não foi construído agora. Eu vou citar mais um dado que tem a ver com a minha pesquisa do mestrado. O Brasil tem 521 anos, vamos dizer assim, né? 521 anos. Nesses 521 anos, apenas 8 anos a sociologia foi obrigatória no ensino médio fundamental. 8. Vou falar mais uma vez. 8. Então, e mesmo no governo do FHC, que é sociólogo, ela foi vetada, né? Se você pega 8 anos, 4 anos para implementar, nós tivemos ensino de sociologia no Brasil 4 anos. E aí você vê alguém e dizer assim, a culpa do que o Brasil está hoje é do professor sociólogo. Pelo amor de Deus, a gente nem deu aula direito, cara. 4 anos em 521, a gente não conseguiu dar aula. Então, assim, há uma intencionalidade de que certas pessoas, certos grupos não têm acesso a conhecimento. Ah, professor, isso é uma coisa que está acontecendo agora? Não. Mais uma vez, em 521 anos de Brasil, apenas 8 anos nós tivemos formação humana para as crianças, né, sociologia, filosofia, nas escolas. Então, eu penso, a partir desse dado único, existem outros dados, que não é uma
uma crise se um projeto. Posso ler aqui? O Ítalo fez outra pergunta. Pode ler, mestre. Não temos um histórico de investimento brasileira. Ainda somos um país extrativista, por ter pensamento de colonizados, gasolina mais de R$5. E agora? Levanta o dedo e faz arminha? Eu não vou entrar nesse negócio do levanta o dedo. Se bem que não sabe a minha opinião. Mas o que acontece? Sim, nós somos um país... O que acontece, Ítalo? A teoria base da minha perspectiva científica é a colonialidade, né? Basicamente, como que ainda somos um país... Como que a colonização e como que a neocolonização se refletem no Brasil de hoje. Então, vou responder sim para deixar bem claro. Segundo que, agora já na questão do doutorado, meu doutorado é em desenvolvimento regional. E lá pelas tantas, eu tive uma disciplina chamada Teoria do Desenvolvimento. É uma ótima disciplina com um ótimo professor, inclusive. Na teoria do desenvolvimento, o que eu entendi a partir dessa disciplina que eu fiz? Que um país desenvolvido, fazendo uma grande síntese, ele investe em duas coisas, Ítalo. Tecnologia produtiva e educação. Educação para essa tecnologia ser efetiva. Não adianta nada eu ter a melhor tecnologia do mundo se eu não tenho gente para trabalhar nela. Tá? Então, é tecnologia e educação. É isso que um país desenvolvido precisa. Só que a nossa produção ela é baseada em produtos primários, que é um produto que ele tem o menor valor agregado. O que essa teoria do desenvolvimento diz? Que países que têm a sua economia baseada nesses produtos primários possuem menores índices de desenvolvimento do que os países que têm sua economia baseada em tecnologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não somos desenvolvidos porque somos um país desigual. O Brasil, quem está me assistindo aí, é o segundo país mais desigual do mundo. Ele perde para o Catar, que é uma monarquiazinha pequenininha, que tem um cara lá que ele é o ditador e ele é o cara mais rico do país. Gente, o Brasil é o segundo país com maior desigualdade social do mundo, perdendo para uma ditadurazinha onde tem um cara lá que é dono de tudo. Por isso que lá é mais desigual. Se lá fosse uma democracia, nós seríamos o país mais desigual. Então, nós somos a democracia mais desigual do mundo. Não seremos desenvolvidos, primeiro, por uma questão dessa colonialidade econômica, né? O Fernando Henrique e o Florestan Fernandes, são dois sociólogos, nosso ex-presidente, eles vão chamar isso de teoria da dependência. Nós somos dependentes dos países com maior nível tecnológico. E também não somos desenvolvidos e nunca seremos porque nossa estrutura social é baseada no aumento da desigualdade. Tudo que a gente faz é para aumentar a desigualdade social. É isso. Perfeito. Porque o PT roubou tanto no Brasil? Essa eu já respondi. Já respondeu, né? Perfeito, perfeito. Agora o senhor pode fazer seu marketing aí, professor. Falar do seu canal no YouTube, Instagram. Essa é a hora. Então vamos lá, pessoal. Peixe. Primeiramente, quero agradecer a todos que estavam aqui, que passaram aqui, que fizeram perguntas. Valeu, galera. O meu canal é o Caracol, professor Rafael. Valeu, Ítalo. Um abraço aí. Manda um abraço para Carol, para a família. É o Caracol, professor Rafael. O meu WhatsApp é professor.rafaelademir. E é isso. Quem quiser conversar, falar sobre esses temas, sobre outros temas da sociedade, só mandar um direct para mim que eu tô na área. Um grande abraço aí. Eu agradeço. Consultoria? Tem consultoria também, professor? Nós temos a consultoria acadêmica. Eu tenho uma experiência aí na área da pesquisa, né, como vocês estão vendo. E estou desenvolvendo uma consultoria, né, com a intenção de auxiliar pessoas em processos seletivos, tanto para entrada
na docência, quanto para a entrada em pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Tá? Só que aí, um parênteses aqui, né? Eu não faço nada pela pessoa. A minha ideia na consultoria, ela é transmitir aquilo que eu sei, transmitir as ferramentas que eu utilizo, transmitir os processos que eu aprendi nesses 17 anos para auxiliar a pessoa na vida dela daí para frente. Então é consultoria.caracol, tudo é o Caracol, tá, o link está na minha bio aí, só mandar um DM lá que a gente conversa. Perfeito, mestre. Quero agradecer por ter aceitado esse grande convite aí. Espero ver o senhor mais vezes aqui no Conexão Online, conectado com o mundo. É só me chamar. Eu só não vou ficar mais. Só um momento. Só não vou ficar mais porque eu tenho orientação de TCC. Vou orientar o TCC ali e eu tenho que auxiliar para terminar o TCC deles lá pela faculdade. Perfeito, mestre. Eu vou tirar aqui um print aqui da gente aqui rapidão. Pode ser? Beleza. Beleza. Calma aí. Agora, mestre. Perfeito, mestre. Valeu, hein? Show. Manda para mim depois. Tchau, tchau, pessoal. Manda sim. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.